Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, os que se encontram presencialmente, os que estão online. Nós vamos abrir o capítulo 37 da obra Justiça Divina, pelo Espírito Emmanuel, através do médium Francisco Cândido Xavier. O título da lição é Aprender e Refazer. No dia 9 de junho de 1961, em uma reunião pública na cidade de Uberaba, o grupo espírita ao qual Francisco Cândido Xavier integrava estava estudando a obra Céu e o Inferno. E foi lido naquela noite a primeira parte, o capítulo 9, que traz o título Os Demônios, dentro do item 21. E após a leitura da obra Céu e Inferno, eram feitos os comentários por parte dos participantes que ali se encontravam, e no final, Emmanuel ditava uma mensagem a Francisco Cândido Xavier com referência àquilo que foi lido e comentado à noite. Então, eu vou ler, antes da obra Céu e Inferno, a lição de Emmanuel, que ele vai dizer assim: todos os espíritos desencarnados que se atrasam em pesadelos da revolta acordam um dia. Olha que coisa interessante. Todos os espíritos desencarnados que se atrasam em pesadelos da revolta acordam um dia. Quando lermos a obra Céu e Inferno, nós vamos entender. Surge-lhes o arrependimento no âmago do ser, em lágrimas jubilosas, quais se fossem prisioneiros repentinamente libertos. Derruída a masmorra de trevas em que jaziam encandeados, respiram, enfim, a grande emancipação junto dos amigos que lhes estendem os braços. Observam, porém, a sombra que ainda carregam, contrastando com a luz em que se banham transfigurados e que suspiram por merecer. Sentem-se aí na condição de pássaros mutilados, a reconhecerem o valor da experiência física, em que lhes cabe refazer as próprias asas, e volvem, ansiosos, à procura do antigo ninho de serviço e de amor, que os alente e restaure. Quase sempre, contudo, ensejos passaram, paisagens queridas alteraram-se totalmente, facilidades sumiram e afetos abandonados evoluíram noutros rumos. Ainda assim, é necessário lutar na conquista do recomeço. Personalidades do poder transitório que abusaram do povo assistem às privações das classes humildes, verificando o martírio silencioso dos que se levantam cada dia para a contemplação da miséria. Avarentos que rolaram no ouro regressam a paredes amoedadas dos descendentes, acompanhando os mendigos que lhes recorrem à caridade, anotando quanto dói suplicar migalha a corações petrificados no orgulho. Escritores que se faziam especialistas da calúnia ou do escândalo, tornam a presença dos seus próprios leitores, examinando os entorpecentes e corrosivos mentais que segregavam, impunes, pais e mães, displicentes ou desumanos, voltam ao reduto doméstico dos rebentos desorientados. Considerando as raízes da viciação ou da crueldade, plantadas por eles mesmos. Malfeitores que caíram na delinquência
socorrem as vítimas de criminosos vulgares, avaliando os processos de sofrimento com que suplicavam a carne e a alma dos semelhantes. Mas isso não basta. Depois do aprendizado, é preciso retomar o campo de ação, renascer e ressarcir, progredir e aprimorar, solvendo débito por débito perante a lei. Companheiro do mundo, se o conhecimento da reencarnação já te felicita, sabes que a existência na Terra é preciosa bolsa de trabalho e de estudo, com amplos recursos de pagamento. Assim, pois, seja qual for a provação que te assinala o caminho, sofre, amando e agradecendo a Deus. Essa foi a mensagem de Emmanuel. E ele aqui vai pontuar algo que precisamos consolidar no nosso campo íntimo, que é um dos fundamentos da doutrina espírita, a reencarnação. E por que ele vai falar-nos da reencarnação? Porque nessa noite memorável, na cidade de Uberaba, foi lido o item 21 da obra Céu e Inferno, no capítulo 9, que traz o título Os Demônios. E qual que é a ideia que nós hoje temos dos demônios? Hoje. Será que é a mesma ideia? Ou ainda prevalece o nosso entendimento de séculos atrás? Aí muitos podem dizer assim, mas como assim séculos atrás? Então nós vamos caminhar com a doutrina espírita, pois ela vai nos esclarecer que somos espíritos e que o espírito, uma hora ele está no plano físico, encarnado, outra hora ele está fora do plano físico como desencarnado. Então é como se fosse uma grande avenida de mão dupla, no ir e vir, no fluxo e no refluxo. E aí, no item 21 da obra Céu e Inferno, está Kardec dizendo assim: segundo a doutrina da Igreja, então vejam bem, ele está remetendo às ideias que foram trabalhadas no campo da teologia, aqui no caso, tanto pelo catolicismo como pelo protestantismo. Lembrando que a obra Céu e Inferno, ela foi publicada no ano de 1865. Nós estamos no século XIX, quando essa obra foi publicada. E Allan Kardec estava levantando todo o conhecimento, todo o acervo de informações filosóficos, científicos, religiosos, que até então a humanidade já era detentora. E aí ele lança uma reflexão. Segundo a doutrina da Igreja católica ou protestante, os demônios foram criados bons. Então, de acordo com a Igreja, a personagem que nós colocamos como demônio foi criado bom. E se tornaram maus pela desobediência. São os anjos decaídos. Então, existe uma doutrina de anjos decaídos para explicar o porquê do mal ser ou estar inserido no planeta em que nós habitamos. Então, precisávamos entender, compreender se Deus é bom, se Ele é o Criador, por que existe o mal?
Por que ele permite o mal? Então, houve-se um grande debate no campo da filosofia, da própria ciência, em especial das religiões, acerca dos anjos, dos demônios. Mas, para a igreja, Deus criou os anjos como seres à parte. E alguns se rebelaram. E, ao se rebelarem, foram expulsos do céu e jogados na terra. Aí tem toda uma epopeia, principalmente trabalhada no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. No livro de Gênesis, é narrado que houve uma época em nossa humanidade que habitou aqui gigantes, homens que eram verdadeiros gigantes. Entre os seus 3 a 5 metros de altura. Bom, está lá no livro de Gênesis. Mas isso é uma parábola. É uma parábola. Porque precisávamos de iniciar o entendimento. Mas à medida que a civilização foi se desenvolvendo e nós, inseridos nessa civilização, também crescendo intelectualmente, moralmente, espiritualmente, certas coisas que antes acreditávamos piamente, hoje nós sabemos que não tem sentido. Eu vou dar um exemplo. Alguém aqui ainda costuma comer uma manga e não tomar depois um copo de leite? Ou quando você vai bater uma manga para fazer um suco ou uma vitamina, você vai utilizar a água? Eu acho que a água fica até mais gostoso do que o leite. Mas você pode utilizar o leite, um pouquinho do leite. Tem pessoas que até hoje, se ela comer uma manga, ela não toma leite de jeito nenhum. Por quê? Está incrustado no nosso campo psíquico uma ideia de alguém que chegou e falou algo, comprou-se essa ideia, e isso foi passado de geração para geração. Eu estou dando aqui um exemplo de algo assim bem corriqueiro. O mesmo se deu em relação às ideias religiosas. No conceito de criação e o porquê do mal. E aí o Kardec, desenvolvendo, vai dizer: foram colocados por Deus no alto da escala. Quem? Os anjos. E desceram. Por quê? Se rebelaram, muitos deles. Isto segundo a ideia da igreja. E a doutrina espírita? Qual que é a ideia que a doutrina espírita nos traz? Então vai dizer Kardec: segundo o espiritismo, são espíritos imperfeitos, mas que se melhorarão e estão ainda na base da escala e subirão. O que Kardec está colocando? Que se Deus é o Criador e Ele criou os espíritos, e quem tem vida é o espírito, por que Ele criaria uns mais privilegiados do que os outros? Se isso fosse real, Deus não seria justo nem bom. Ele perderia um dos seus atributos. Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão número 13, a espiritualidade, em comunhão com Kardec, vai definir claramente isso para nós. Os atributos de Deus. À medida que nós formos aprofundando nos atributos de Deus, tudo vai clareando para nós. E muitas coisas que parecem ou que pareciam que não têm ou tinham sentido,
deixa de existir e passa a ter uma razão de ser. O que Kardec está colocando? Que Deus criou o espírito, mas o espírito, ele não nasce pronto. Da mesma forma que uma criança, ao nascer, ela vai necessitar do tempo e de ciclos de tempo para se desenvolver até se tornar uma pessoa adulta. E aí tem toda uma fase que nós conhecemos. E cada fase, nós precisamos trabalhar adequadamente. Nós não podemos pular uma fase. Da mesma forma, o espírito, quando ele é criado, é como se fosse uma criança que necessita ir se desenvolvendo. E à medida que vai se desenvolvendo, vai aprendendo a conhecer as coisas externas e vai fazendo a sua leitura e vai arregimentando esses valores internamente até ter a capacidade de decidir por si mesmo. Não é assim que nós fazemos? Ah, meu filho, agora você já tem 18 anos, você é dono do seu nariz. Ou então o próprio filho fala, estou louco para fazer 18 anos, porque aí eu posso responder por mim. Não é verdade? Tem gente que está com 50 anos e ainda não está conseguindo responder por ele mesmo, ou por ela mesma. Não é? Pois bem. Os espíritos, eles são como uma sementinha. E quando Deus os cria, cria-os ignorantes. Em que sentido? Sem ciência, sem conhecimento, sem entendimento. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec desenvolve isso muito bem em comunhão com a espiritualidade. E aí, o que a doutrina espírita nos coloca? Que o espírito inicia ignorante, e à medida que ele entra na humanização, ele vai vivenciar etapas, experiências, em conformidade com as suas necessidades, dentro de uma escala evolutiva. E da mesma forma que a criança, ela vai passando pela escola e vai avançando a cada ano, até chegar a uma universidade, estudar, formar e continuar estudando, fazendo mestrado, doutorado, por aí vai, também o espírito. Através das experiências. Mas como isso se dá? Da reencarnação. À medida que nós fomos e vamos reencarnando, nós vamos burilando e aperfeiçoando. Mas também vamos somando experiências não tão boas, que vai necessitar de um reajustamento dentro da lei divina. Então, o mal, ele acontece quando nós afastamos das leis de Deus. E vai nos ensinar os espíritos superiores, na questão 614 do Livro dos Espíritos, que o homem, caso ser humano, gênero humano, só pode ser feliz quando ele está integrado na lei de Deus. Se ele não estiver integrado na lei de Deus, ele não é feliz. Ele vai ter lampejos de alegria, mas de felicidade, não. E aí o Kardec desenvolvendo aqui ainda. Aqueles que pela sua indiferença, sua negligência, sua obstinação e sua má vontade permanecem tempo mais longo nas classes inferiores, disso carregam a pena, e o hábito do mal torna-os mais difíceis de sair dele. Mas chega um tempo em que se cansam,
dessa existência penosa e dos sofrimentos que lhe são a consequência. É então que, comparando a sua situação com a dos bons espíritos, compreendem que seu interesse está no bem e procuram se melhorar, mas o fazem por sua própria vontade e sem serem constrangidos a isso. Deus não impõe, nem constrange a quem quer que seja. Kardec está nos mostrando que existe uma escala espírita. E à medida que nós vamos avançando nessa escala, nós vamos nos desmaterializando, nos purificando, até chegarmos ao ápice, entre aspas, da escala, do ponto de vista do nosso entendimento evolutivo. A doutrina espírita, ela vai nos apresentar uma pirâmide com 3 ordens. Na base da pirâmide, que é a terceira ordem, estão os espíritos imperfeitos. Está a partir da questão número 100, do Livro dos Espíritos. E o que caracteriza um espírito imperfeito? Que Kardec chama das classes inferiores. Porque subdivide, nessa ordem, 5 classes, que são consideradas inferiores. A matéria, a materialidade, ainda pesa sobre o espírito. Ele vive mais preso às condições da materialidade, da matéria, do que da sua essência espiritual. Mas quando ele passa para a segunda ordem, ele se torna um bom espírito, que subdivide, é uma divisão pedagógica, didática, para compreendermos. Está a partir da questão número 100 do Livro dos Espíritos. Quando chegamos à segunda ordem, nós nos tornamos bons espíritos. E o que caracteriza os bons espíritos? O senso de espiritualidade, de moralidade, estar acima da materialidade, da animalidade. E aí continuamos avançando, até chegarmos à primeira ordem, que é uma classe só, ou classe única, onde estão os espíritos puros, do qual Jesus é um deles. É um deles. E aí ele coloca: eles estão submetidos à lei do progresso, Kardec, no item 21 do capítulo 9, da primeira parte da obra Céu e Inferno. Eles estão submetidos à lei do progresso, por sua aptidão em progredir, mas não progridem apesar deles. Para isso, Deus lhes fornece, sem cessar, os meios, mas são livres para aproveitarem ou não. Então, Deus nos dá todas as condições necessárias para crescermos. Todas. Se o progresso fosse obrigatório, eles não teriam nenhum mérito. E Deus quer que tenham o de suas obras. Não coloca nenhum na primeira classe por privilégio, mas a primeira classe está aberta a todos, e a ela não chegam senão por seus esforços. Os mais elevados anjos conquistaram seu grau como os outros, passando pela rota comum, pelo caminho comum. Qual caminho é esse? A reencarnação, do qual Emmanuel, no capítulo 37 da obra Justiça Divina, vem nos chamar a atenção. E aí ele vai nos falar justamente que depois de aprendermos, se faz necessário retomarmos o campo da ação, renascendo para progredirmos. E aí, na última frase que nós vamos refrisar, ele coloca: companheiro do mundo, se o conhecimento da reencarnação já te felicita,
sabes que a existência na terra é preciosa bolsa de trabalho e de estudo com amplos recursos de pagamento. Assim, pois, seja qual for a provação que te assinala o caminho, sofre amando e agradecendo a Deus. Então, cada um de nós recebe, na medida certa, dentro daquilo que nós mesmos doamos à vida. Lembrando que vida, quem tem é espírito. Se somos espírito, aquilo que nós fomos doando, o nosso processo evolutivo, nós estamos recebendo. Se esse recebimento não está tão bom, então nós precisamos parar e fazermos uma reflexão. Eu não quero isso. Eu quero mudar. Como? Então, modifiquemos a estratégia. Não é assim? Uma coisa não está dando certo. E você vai tentando. Vamos refletir. Vamos ver outras possibilidades. Então, a reencarnação é uma lei divina que nos permite caminharmos com as nossas próprias pernas, com os nossos próprios pés, e trabalharmos para vencer as nossas dificuldades, os nossos obstáculos, e um dia integrarmos em classes melhores, em ordens mais elevadas da escala espírita, e nos tornarmos de forma efetiva felizes. Está em nossas mãos. E aí, para fecharmos, o Emmanuel coloca a respeito de quando nós nos reencarnamos, ele vai dizer: quase sempre, contudo, ensejos passaram, paisagens queridas alteraram-se totalmente. É o espírito retomando o plano físico. As coisas mudam. Facilidades sumiram e afetos abandonados evoluíram noutros rumos. Então, vamos refletir para nos esforçarmos a fazermos hoje melhor do que fizemos ontem e continuarmos nos esforçando para fazermos no amanhã melhor do que estamos realizando hoje. Então, nós vamos fechar essa primeira parte, agradecendo